Beleza. Então, boa tarde a todos. Primeiro, já quero começar agradecendo pela presença de vocês e por estar fortalecendo, né, e contribuindo com esse nosso espaço, né, que é a comunidade de prática. Mas quero principalmente agradecer aos convidados que aceitaram gentilmente participar com a gente, né, que deixaram de fazer algumas coisas para estarem aqui, nesse encontro que é o encontro de número 22, e que tem como o tema para ser abordado a gestão de riscos frente às mudanças climáticas. Então, os participantes são a Ana Paula Coelho Chimaleski, que é engenheira ambiental formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre e doutoranda pelo Programa de Gestão Urbana, né, o nosso PPGTU. Participou no programa 2019 Australia America's PhD Research Internship, promovido pela Australian Academy of Science, no Center of Regional and Rural Futures, da Deakin University, localizada na cidade de Melbourne, na Austrália. Suas pesquisas estão voltadas à gestão de recursos hídricos por meio da integração da abordagem ecossistêmica, desenvolvimento de serviços ecossistêmicos baseados na natureza e equilíbrio ecossistêmico, utilização dos pagamentos por serviços ambientais como um instrumento de gestão, e integração do conceito dos serviços ecossistêmicos à gestão ambiental e planejamento de desenvolvimento sustentável. Possui experiência profissional em instituições públicas e privadas, como a Sanepar, Instituto de Água e Terra e Grupo Enercons. Foi engenheira residente do Instituto Água e Terra, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, e atualmente é engenheira consultora autônoma por meio da Eco Horizon Soluções Ambientais, e atua como professora conteudista para cursos de educação à distância da Uninter. A Larissa Maria da Silva Ferentz é doutoranda e mestra em gestão urbana pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em gestão ambiental de empresas pelo Instituto Souza, engenheira ambiental pela PUC-PR e design de interiores pela Uni Andrade e graduanda em engenharia civil pela Unifacial. Atualmente faz doutorado sanduíche em riscos, cidades e ordenamento territorial pela Universidade de Porto, em Portugal. As principais áreas de atuação acadêmica estão relacionadas à aplicação de instrumentos de gestão de riscos e desastres, visando mitigá-los e incrementando, assim, a resiliência regional. Tem experiência como licenciamento ambiental, gerenciamento de resíduos, estação de tratamento, plano de controle ambiental, projeto de vigilância sanitária, diagnóstico e remediação de áreas contaminadas, educação ambiental e comunicação social. E o Damian da Silveira Barcelos é engenheiro ambiental, mestre e doutorando em gestão urbana pela PUC-PR, fez mestrado sanduíche na Glasgow Caledonian University, na Escócia, no Reino Unido, participando do projeto de cooperação internacional WEMC, Water Environment Micropollutant Science Initiative, que é uma colaboração da PUC Paraná, da Glasgow Caledonian University e da UFABC para estudar os micropoluentes emergentes nas águas brasileiras. Financiado pela CAPES e Newton Fund. Fez doutorado sanduíche no Center of Regional and Rural Future da Deakin University, na Austrália, e é pesquisador do CNPq, bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial B, na Rede Nacional de Monitoramento de Covid dos Esgotos, Núcleo Paraná, UF Paraná. Tem experiência nas áreas de gestão e planejamento ambiental, com ênfase nos recursos hídricos, saneamento, monitoramento ambiental, infraestruturas verdes e azuis e mineração de dados.
Então, para dar prosseguimento, eu chamo então a Ana para falar um pouquinho sobre a sua pesquisa. Eu, né, Ni? Obrigada, Nicole. Quando a Nicole entrou em contato com a gente, né, do grupo de pesquisa aí da área ambiental no PPGTU, a gente pensou em falar, abordando a respeito dos riscos, né, das principais temáticas ambientais e socioambientais, né, que estamos envolvidos e que permeia de alguma maneira, né, ou outra, as nossas pesquisas. Então, até a gente vai ver, né, daqui a pouquinho, cada um falando vai estar relacionado. E no meu caso, eu sou orientada do professor Carlos Garcias desde o mestrado, e eu trabalho com soluções baseadas na natureza, principalmente as abordagens ecossistêmicas, então, serviços ecossistêmicos, serviços ambientais. Para dar um exemplo, eu sei que tem o pessoal de todas as áreas, né, no nosso PPGTU e outras pessoas que estejam assistindo, para vocês entenderem o que é um serviço ecossistêmico, eu posso citar a provisão de água, né? O quanto que nós estamos dependentes da natureza em nos prover água, né? Prover em quantidade e em qualidade. Então, por exemplo, se nós temos uma área rural, né? Um exemplo, e o proprietário rural faz uma conservação da sua área, ele pode ser considerado um produtor de água, né? Como existem vários programas aí de pagamentos por serviços ambientais no nosso país e no mundo, vários exemplos. Então, eu vim desde o mestrado trabalhando com essa temática, como é que nós fortalecemos essa abordagem ecossistêmica nos nossos sistemas de planejamento. E o meu foco sempre acabou indo para o planejamento de recursos hídricos urbanos e principalmente os mananciais urbanos, né? Os mananciais que são aquelas bacias hidrográficas que nós utilizamos para captação de água, para abastecimento da população ou para outras finalidades, né, usos diversos. E agora, no doutorado, eu estou desenvolvendo um modelo de abordagem ecossistêmica para o planejamento desses mananciais. E coincidiu muito, né, até a temática do meu trabalho coincidiu muito com o atual momento que a gente passa no nosso país, né, não apenas no Paraná, em Curitiba, mas em todo o nosso país, da crise hídrica, né? E a nossa vulnerabilidade ao desabastecimento de água, coincidindo também sempre, né? São várias questões, como por exemplo, coincidindo com a pandemia, né? Nesse momento que a gente precisa de água, né? Quem aí já teve Covid, né, na sua família, em casa, sabe o quanto que é importante a questão da higiene, sabe quanto que, né, você precisa de água mesmo, você precisa lavar roupa, você precisa higienizar produtos, né, que você compra no mercado, e nós nos deparamos aí com a falta de água, racionamento. Então, é nessa temática que eu venho trabalhando e desenvolvendo um modelo de planejamento do meu doutorado. E eu acho que é isso, resumidamente, para iniciar com você. Tá mudo, Ni? Acho que agora dá para me ouvir. Obrigada, Ana. Então, agora eu vou passar a palavra para a Larissa, para que ela se apresente rapidinho para a gente. Dá para me escutar? Eu só vou, acho que, fechar a janela, porque aqui é bem eco. Só 2 minutos. 1 minuto, nem isso. Bom, então, eu acho que todos os temas, né, nessa questão ambiental, elas acabam permeando um pouco para resiliência. Resiliência de diversas formas, só que cada um com um enfoque diferente, né? Eu também sou orientada do professor Carlos Garcias, e o meu enfoque na resiliência é a parte de desastres naturais, mais especificamente em como que a gestão local pode lidar
com esse tema, com as suas consequências, e como se planejar para que os impactos não ocorram novamente, né? Então, cada vez mais a gente tem visto, principalmente na televisão, que esses eventos naturais têm atingido muito as cidades. E se a gente for analisar, né, como uma questão assim, qual que é a diferença se acontecer, por exemplo, uma inundação, que é o que eu acabei estudando no mestrado, acontecer num campo, numa área distante, em algum lugar que tenha vegetação, e a inundação se acontecer na mesma proporção, só que em um centro urbano. Então, a gente consegue perceber aí que na cidade, no centro urbano, a gente vai ter impactos diretos ligados à parte de infraestrutura, destruição de sistemas, atingimento de residências. Isso é uma das classificações que a gente pode dizer que não, aconteceu realmente um desastre, né, um impacto. Já naquela outra área que só tem vegetação, que é um campo, é totalmente diferente, não é um desastre, é apenas um evento natural que aconteceu. Então, eu acabei entrando nessa área no mestrado, quando eu trabalhei no Centro de Pesquisas de Desastres do Estado do Paraná. O mestrado, para mim, ele foi um pouco difícil no primeiro ano, confesso, não pelas disciplinas, mas para que eu conseguisse entender a importância da pesquisa, da parte acadêmica mesmo, sabe? Então, durante toda a graduação, eu sempre trabalhei ou estagiei em empresas, em diferentes empresas, e quando eu cheguei no mestrado, é como se eu tivesse um bloqueio, assim, de realmente compreender a importância de fazer um artigo, por que que eu tinha que fazer um artigo. Então, trabalhar na defesa civil me abriu realmente os olhos, eu pude ver que todas as ideias que eu tinha, não só nessa parte, né, qualquer área que a gente tem, qualquer dúvida que nós tenhamos, eu podia colocar isso no papel, podia pesquisar e compartilhar minha opinião com outras pessoas, com outros pesquisadores e contribuir dessa forma, né? Então, para a tese em si, hoje, eu também, assim como a Ana, eu acabei prosseguindo com a temática, porque no mestrado eu trabalhei, então, com um indicador que realiza a avaliação dessa gestão local. Se teve a inundação, como é que a gestão, a partir de agora, vai fazer para que essa mesma inundação, uma futura inundação, ela não impacte mais a minha cidade como foi agora? Que medidas eles vão ter que fazer para que as pessoas tenham maior cuidado, evacuem as áreas, ou será que deveriam ter casas naquele lugar, infraestrutura naquele local? Só que no mestrado, enquanto eu utilizava esse indicador, eu pude perceber diversas dificuldades. Dentre elas, o que seria o problema da minha tese hoje, são dois principais. A ferramenta é muito boa, uma ferramenta global, porém, ela é difícil de compreensão. Então, uma ferramenta que foi feita para países tipo Suíça, né, Alemanha. A nossa realidade é totalmente diferente de resiliência, né? A nossa política de desastres é de 2012, é muito recente. E outra coisa é que os gestores locais, que para quem não sabe, a campanha da ONU Construindo Cidades Resilientes, ela tem inscrição do Brasil inteiro. O estado do Paraná é o que tem mais municípios inscritos, assim, é 90%, por exemplo. E os gestores não sabem o que fazer com ela. Então, a orientação da ONU é que depois que eles avaliem o município, eles construam um plano de resiliência, né? Só que existe essa dificuldade, porque não tem modelo, não se sabe o que fazer. Então, vindo para cá, para Portugal, então aqui já são quase 10 horas da noite, eu pude perceber, na minha sorte, que eu cheguei aqui no dia 1º, eu não precisei fazer quarentena, que eu cheguei no dia que liberaram para turismo do Brasil, então quem quiser vir me visitar, tá liberado, tá bom? Mas eu pude conversar, então, com pessoas da Defesa Civil aqui já e percebi que as coisas são totalmente diferentes. Aqui eu vou acabar me aprofundando em assuntos que eu nem pensei que eu ia fazer na tese, espero que dê tempo, mas só de resumo, assim, né, em duas situações. A primeira é a questão cultural.
A gente, por exemplo, no Brasil tem muita dificuldade. Um exemplo da cidade que eu havia estudado, que era União da Vitória, no Paraná. Lá tem uma barragem após a cidade, e muitas pessoas culpam que as inundações são causadas por causa da construção da barragem. Assim, principalmente os mais velhos, né? Já aqui em Portugal, eles têm um sistema completo das cidades pelo Rio Douro, que é todo controlado por barragens dos dois lados. É uma coisa assim inacreditável. E ninguém culpa as inundações por causa da barragem, entendeu? E são milhares de barragens aqui. Então, já é um assunto que eu pretendo trazer. E o outro é a integração. A integração eu já sabia que era muito difícil no Brasil, né? A gente tem essa falta de integração entre os setores, falta conversa entre os setores, cada um quer resolver o seu problema sem comunicar o outro ali. Mas aqui, meu Deus do céu, o rapaz que eu conversei da Defesa Civil Municipal, ele simplesmente pegou o celular e abriu os dados do país inteiro. Ele tem acesso do país inteiro. Ele tem acesso de outros setores, por exemplo, se é inundação que eu quero saber, ele tem informações de todas as bacias hidrográficas, que não é foco da Defesa Civil, é foco dos recursos hídricos, é do meio ambiente, mas eles têm todos esses dados. E eu não vou nem entrar no caso que eles têm os acordos entre a da União Europeia e consegue se ajudar entre países, etc, etc. Mas, enfim, em resumo é isso, eu acho que eu falei demais, me empolguei, mas espero que deu para entender alguma coisa. Muito bacana, até mesmo porque essa integração, né, é uma coisa que a gente aqui no Brasil colocou como certo ter um setor que vai trabalhar com terra, o outro setor vai trabalhar com as águas, o outro setor vai trabalhar com a planificação das coisas. Quando junta um pouco, que foi o que aconteceu, né, o Instituto da Água e da Terra é uma junção de dois setores, eles em si não sabem nem direito como se comunicar no começo, né? Agora que a gente está vendo que a plataforma está começando a tomar um corpo que, inclusive, faz mais sentido, né? Você chegar lá e você conseguir encontrar todos os dados referentes aos recursos hídricos, né? Que é o nosso caso, mas também de outros âmbitos. E outra coisa que eu achei bem legal que você falou, que é a questão cultural. Porque, na verdade, isso é uma coisa que pega muito. Inclusive, eu até estava lendo um relatório da OECD, eu acho que é isso, que eles colocavam assim que uma coisa que, inclusive, acaba atrapalhando, né, atravancando com que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, né, sobre a utilização dos recursos hídricos e como como que ele deve ser, né, manejado de alguma maneira, é até o fato da gente ter uma informação que foi divulgada que, na verdade, nem é tão assim, a gente nem deveria levar tão em conta, que o Brasil é o país que tem mais águas, né, que a gente tem uma riqueza hídrica muito grande, porém, a maior parte dessa riqueza está concentrada no norte do país. 75% das nossas águas está lá. E no resto do país, na verdade, a gente tem bolsões, né, que possuem água. Não é tão uniforme, né? Existem lugares que tem seca, né? A gente tem uma situação diversa. Então, também isso também conta, né? As pessoas elas não conseguem perceber o que está ocorrendo à volta e isso acaba fazendo com que o planejamento, né? Nós como stakeholders, né? A sociedade civil, ela acaba ficando muito alienada e isso faz com que tudo não funcione da melhor maneira. Mas, sem mais delongas, Demian, te dou a palavra. Boa noite, então, pessoal. Então, eu sou orientando do professor Harry Bowman, né, o mesmo orientador da Nicole. Assim como a Ana Paula e a Larissa, a minha pesquisa de doutorado ela é uma continuação da minha pesquisa de mestrado, né? Então, veja, eu estudo um tema bem específico, que é micropoluentes farmacêuticos nas águas, né? Então, o que vem a ser isso, né? Na verdade, nós utilizamos remédios, né? E a gente excreta esses remédios após o uso. E eles permanecem na água mesmo após o tratamento de esgoto e o tratamento de água. E eles, já está comprovado, né, que eles causam desregulação endócrina, né?
principalmente em ecossistemas aquáticos. Isso está bem comprovado do ponto de vista ambiental. Porém, existem estudos aí que também indicam possibilidades aí de efeitos à saúde pública, né? Então, mas esses estudos, para comprovar isso, é muito difícil, né? Porque você tem que ter um estudo em laboratório para comprovar isso, né? E você não tem grupo de controle, né? Tá todo mundo exposto a isso, né? Então a gente não consegue, né? E não consegue pegar uma pessoa e pôr no laboratório e ficar dosando o medicamento também em pequenas quantidades, né? Eles são os micropoluentes porque eles estão presentes nas águas em pequenas quantidades, mas eles trazem efeitos deletérios, né? Bom, esse tema aqui no Brasil, ele não é novo, né, do ponto de vista técnico do monitoramento, tá? Mas do ponto de vista da gestão, ele é absolutamente inédito, né? Aqui no Brasil, a gente ainda enfrenta outros desafios aí que são prioritários na gestão do saneamento. Então, esse tema tem sido deixado um pouco de lado, né? E ele é um tema bastante polêmico aqui no Brasil também. As companhias de saneamento nem gostam de falar sobre isso, né? Porque pode trazer um baita problema para eles, né? Então, na verdade, veja, em relação até o título desse encontro aqui, né, a gestão de riscos frente às mudanças climáticas, eu consigo relacionar isso de uma forma mais indireta do que, por exemplo, a Larissa e a Ana Paula, né? O meu tema de pesquisa, eu consigo relacionar de uma forma mais indireta para essa temática, né? Então, na verdade, o coração da minha tese saiu do projeto WENSE, né, que foi esse projeto que eu participei no mestrado com os pesquisadores britânicos, né, porque ele fala de uma abordagem muito mais coletiva, né, para o gerenciamento desse tipo de poluente e de outros poluentes aquáticos também, mas especificamente esse projeto tratou esse tipo de poluente, né. Então, na verdade, quando eu entrei no doutorado, eu tive a oportunidade de ir para a Austrália, né? E lá, na pesquisa que eu realizei lá, no período sanduíche que eu fiquei lá, na verdade, a gente conseguiu relacionar melhor essa temática, por exemplo, com a questão das mudanças climáticas, justamente porque um dos capítulos da minha tese trata das infraestruturas azul-verde, né, que é justamente o tema que a Nicole estuda e a Ana Paula também estuda em partes, né, não é só isso, né. Então, na Austrália, a gente relacionou claramente essa temática com esse tema, né, o que acontece basicamente com as mudanças climáticas, né? Se a gente tem uma variabilidade de chuvas, isso aconteceu, por exemplo, na crise hídrica de São Paulo, né? Quando começaram a bombear o volume morto dos reservatórios ali, do sistema Cantareira, né? Começou a ventilar na mídia, né? E teve entrevistas, inclusive, de pesquisadores falando desses poluentes que estavam no fundo desses reservatórios, né? Na verdade, os micropoluentes farmacêuticos, especialmente, eles não ficam no fundo. Pessoas estão batendo aqui, não tem ninguém em casa. Eu não vou atender, mas os cachorros vão latir um pouco, tá? Então, veja, os micropoluentes farmacêuticos, especificamente, eles não ficam no fundo, por exemplo, de reservatórios, mas tem outros tipos de micropoluentes lá, né? Então, se você diminui o volume de água, você concentra esse tipo de poluição. Tá? Então, na verdade, quando tem bastante água, há uma diluição maior, né? Então, isso acaba oferecendo risco, inclusive, à saúde pública, né? Isso foi bastante ventilado na época da crise hídrica ali do sistema Cantareira, né? Mas então, voltando aqui para a minha tese de uma forma bem objetiva, então eu estudo basicamente, são 4 capítulos, eu estou no final da tese já, né? Pretendo defender ali em março do ano que vem. Então, no primeiro capítulo eu categorizo, na verdade, as iniciativas de gestão de micropoluentes farmacêuticos em todo o mundo, né? Então, aí entra um aspecto bem forte aí das políticas públicas, né? De análise de ciclo de vida, né? E de governança, né? Porque nós temos, na verdade, eu criei um modelo nesse capítulo, né? Que ele serve para vários tipos de poluentes aquáticos, ele serve também para resíduos sólidos, né? Que nós temos 4 abordagens de gestão, basicamente, né? Que é a governamental, a comunitária, a organizacional, né,
e qual que era a outra? E a técnica, que no caso dos micropoluentes farmacêuticos é a mais abordada, né? Então, num segundo momento, a gente cria uma abordagem coletiva, né, para fazer o gerenciamento desses poluentes aqui na região de Curitiba. Então, a gente envolve vários stakeholders, né, a gente faz um workshop para discutir as iniciativas de gestão prioritárias, os micropoluentes farmacêuticos prioritários aqui para a região. Um terceiro capítulo entra a questão das infraestruturas azul-verde, né, como uma abordagem técnica que pode ser utilizada, né, para reduzir a concentração desses compostos nas águas, né? Por exemplo, né, isso podem ser criados. Nós já temos parques urbanos, né, como por exemplo São Lourenço, né, o Parque Barigui, que tem inclusive lagoas, né, mas essas lagoas elas não têm efeito de tratamento, né? Se você colocasse ali, por exemplo, macrófitas aquáticas, você poderia tratar a água desses rios, né? No caso do São Lourenço, o Rio Belém. No caso do Barigui, o rio Barigui, né? Então, você poderia melhorar a qualidade das águas desses rios e você poderia, além de tudo isso, por exemplo, criar novos parques urbanos, né? Que são ambientes icônicos, né? Para cidades, né? Existem, na Austrália, especialmente, tem vários exemplos aí desses parques urbanos, né? Inclusive, podem ser feitas pesquisas nesses parques, né? Você pode fazer uma revitalização urbana em uma região da cidade, né? Tem várias perspectivas nessa direção. Então, esse terceiro capítulo trata isso, e o quarto capítulo é uma análise econômica, né, sobre pós-tratamentos de água para remover esses compostos da água. Ele é bem técnico, né? Então, a gente pega as drogas prioritárias, a gente vê o que pode ser utilizado e a gente faz uma análise econômica baseada aí na lógica da autossustentação tarifária e a gente vê quanto, por exemplo, que aumentaria na tarifa e discute se isso é viável ou não, né, para o caso brasileiro, né? Então, acho que é isso, né? Obrigada, Demian. Eu tenho a impressão que a gente não explicou o que são as infraestruturas verdes e azuis. A gente falou que a gente trabalha com elas, mas a gente acabou não explicando o que é. Então, rapidamente, as infraestruturas verdes e azuis é uma junção entre as infraestruturas verdes, que seriam o meio natural, né? A infraestrutura azul, que seria o recurso hídrico, e também a infraestrutura cinza, que seriam as obras de engenharia. A junção delas pode fazer com que seja maximizado, né, os efeitos de adaptação do meio, né, às mudanças climáticas. Então, por exemplo, a partir delas você pode estocar a água em algum lugar para poder ser reutilizada, né, através de barreamento, por exemplo. Você pode fazer com que as calçadas elas sejam permeáveis, né? Isso também ajuda quando tem uma inundação, por exemplo. O tempo de resposta, né, para que o local não tenha mais água, né, inundada, acaba diminuindo também. Então, a ideia, basicamente, é essa, assim, poder equilibrar, né, e poder melhorar o ambiente, sendo ele ele estando numa situação de uma inundação, estando numa situação de seca, por exemplo, né, através de você ter uma reserva para poder ser utilizada. Então, basicamente, é esse o objetivo. Mas, Ana, eu gostaria de te perguntar, para você explicar um pouquinho mais para a gente sobre o enfoque que você utiliza com as infraestruturas verdes e azuis. Eu sei que você tem o teu binóculo é sempre, né, relacionado à tua ótica, né, sempre relacionada aos serviços ecossistêmicos, e o que isso poderia melhorar, por exemplo, na questão da resiliência ou do desenvolvimento sustentável. Sim, bom, para mim as infraestruturas, né, azul e verde, elas são promotoras de serviços ecossistêmicos, né? A gente observa nas nossas cidades, né, que é o nosso foco de estudo aqui no PPGTU,
que nós temos uma perda desses serviços ecossistêmicos, né? E as infraestruturas azul e verde vão trazer aí, talvez, né, um aumento da resiliência, né? Nós temos tratado muito dentro da temática de riscos, a parte de drenagem urbana, a questão da resiliência, né? Da adaptação e a resposta a esses eventos. Então, assim, do meu ponto de vista, do meu binóculo, né, do meu óculos aqui verde, eu trago um pouco das infraestruturas azuis e verdes como promotoras de serviços ecossistêmicos, mas também eu defendo também o uso conjunto com as infraestruturas cinzas, né? Para que nós possamos alcançar aí um maior equilíbrio ambiental, né, na busca de solucionar aí alguns problemas, que daí no meu caso que eu estudo é a disponibilidade, a qualidade hídrica dos nossos mananciais, né? Então, assim, as nossas tecnologias cinzas também podem ser promotoras de serviços ecossistêmicos, né? Por exemplo, quando nós temos uma estação de tratamento de esgoto, ela vai estar prestando um serviço que a natureza presta também, né? Só que num prazo muito menor do que a natureza, né? O que nós temos é que hoje a nossa natureza, nas nossas grandes cidades, não tem, né, mais a capacidade, né, o fôlego para restaurar aí toda essa carga de poluentes, né, que nós temos. Então, nesse ponto é que eu vou trabalhando as infraestruturas, né, naturais. Nós temos diversos conceitos, né? Nós temos soluções baseadas na natureza, nós temos a infraestrutura azul e verde, né? Em diferentes locais a gente vai observando. A gente tem a drenagem sustentável, e a Austrália até a gente teve sorte, né, de ter feito esse intercâmbio, né, lá para a Austrália, foi curtinho, mas o contato foi muito importante, porque eles são um dos primeiros, né, os pesquisadores de lá que introduziram essa ideia da infraestrutura azul e verde, né, da cidade adaptada à água, que é o caso do nosso colega Alessandro Bertolino, né, que já defendeu a tese aí no nosso PPGTU. Então, assim, é nesse ponto que eu venho trabalhando, né? Essas infraestruturas, elas integram o meu modelo de planejamento, né? Então, é isso, mas sempre o foco, assim, eu vou observando de que maneira nós podemos aprimorar o fornecimento de serviços ecossistêmicos. Então, acho que é isso, Nia. Eu tenho uma pergunta para todos, porque quando eu escuto vocês, penso na escala urbana, na escala metropolitana desse tipo de infraestruturas relacionadas principalmente com a água, temos falado principalmente, mas tem outras escalas menores para que sejam interessantes no planejamento da cidade para as infraestruturas verdes e azuis, além das e cinzas, não? Porque a Larissa falou das barragens, ou das estações de tratamento de água ou de esgoto, ou falamos dos mananciais, é sempre tipo a escala da cidade. Mas dentro da cidade, quais elementos vocês têm em conta nas suas diferentes pesquisas? A minha pesquisa, ela é muito a questão de gestão, né, bem governamental. Então, como a gestão avalia o que acontece dentro do município. Então, como eu trabalho com o instrumento global da ONU, ela também cita as infraestruturas verdes e azuis, no sentido de, será que o meu município, os meus bairros, eles possuem incentivos, por exemplo, para prédios, comércios que investem nesse tipo de infraestrutura, então que buscam a redução de água, que buscam a questão da redução do próprio calor, né, dentro principalmente dos centros urbanos que tem muito concreto, muito asfalto, então trazendo esses elementos de
telhados verdes, paredes verdes, existem, acho que vários exemplos, talvez os colegas vão acabar citando mais por trabalhar mais diretamente, né? Mas eu acredito que isso realmente é uma visão que todos os países, talvez a gente esteja realmente atrasado, não é tão incentivado, né? Talvez uma diminuição de impostos, algo assim, seria interessante para o aproveitamento de captação, até um assunto, digamos assim, que talvez não seja a infraestrutura verde ou azul, que é a energia solar, né? Mas eu não sei se vocês já ouviram falar que agora que começou a aumentar a busca devido ao aumento da energia, começou a pensar em colocar uma taxa agora para quem utilizar a energia solar. Então, em vez de incentivar, dá a impressão que os municípios eles tentam de alguma forma lucrar com isso, né? Então é um retrocesso. Mas assim, de exemplos, eu acredito que os outros possam dar mais específicos, né? Mas de infraestruturas azuis, a gente tem as válvulas de diminuição de água, a gente tem a captação de água da chuva, e essas telhados e paredes verdes, etc. Eu acho que os outros podem dar mais exemplos, né? Isso que a Larissa citou, realmente são exemplos de soluções baseadas na natureza e infraestruturas azuis e verdes. Essas infraestruturas, elas estão muito relacionadas aí à parte de drenagem, mas quando a gente observa, por exemplo, energia solar, né, captação de água da chuva, telhado verde, são ações, assim, micro, né? Por exemplo, dentro de um condomínio, dentro de uma casa ou de uma indústria, mas que vão estar ali tornando o negócio mais sustentável, né? Num todo vai estar contribuindo, que eu chamo, né, contribuindo com a provisão de serviços, né, que são essenciais para que a gente alcance esse equilíbrio. Daí, assim, basicamente, na infraestrutura azul e verde, nós vamos ter, na parte de drenagem daí das cidades, exemplos como, por exemplo, as bacias de detenção, retenção, as valas, né, jardins de chuva, que eles vão estar auxiliando a fazer essa drenagem, né, assim, na nossa cidade, basicamente, quando chove, toda essa água escoa de uma vez só, né? Ela escoa muito rapidamente. Então, quando a gente adota essas infraestruturas, a gente está buscando que maior parte da água seja infiltrada, né? Que vai acabar reduzindo riscos, né? De desastres, vai acabar reduzindo problemas a jusante da nossa cidade. Quando a gente pensa, por exemplo, em questão de quantidade de água em mananciais, o ideal quando a gente consegue reservar, né, e aumentar essa capacidade de infiltração no solo, a gente vai estar armazenando água, né, de alguma maneira. Então, são vários elementos, assim, que vão estar auxiliando aí nesse desenvolvimento sustentável, né, do ponto de vista ambiental. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? É para todos. É porque eu estou compartilhando assim, a minha experiência como urbanista, né, fazendo o plano diretor de Turvo, no Paraná. É um município pequeno, tem 13 mil habitantes, mas eles têm um problema sério de drenagem lá. Primeiro, pela própria composição do solo, que não absorve muita água em algumas partes, né? Não tem um levantamento específico disso, as bases que a gente tem não são precisas. E depois, pelo próprio arruamento, que não levou em consideração a topografia urbana. Então, por exemplo, tem a praça central lá da igreja, todas as ruas levam a água para aquele ponto, sabe? Não, foi um traçado ortogonal, assim, que não considerou a topografia. E a gente, como nas proposições do plano, propôs algumas coisas que fazem parte desse conceito aí de infraestrutura verde e azul, mas ainda de uma forma muito, eu poderia dizer, quase que conceitual, sabe? Então, esses jardins de chuva, a renatalização dos rios, que, por incrível que seja uma cidade pequena, o rio
é canalizado, tem diversos riachos que estão com casas construídas por cima. Então, a minha pergunta para vocês é: qual é a obrigatoriedade de ter um plano de drenagem no Brasil? O que a nossa legislação indica, né, e obriga? Porque eu vejo que não tem escala de cidade que defina isso, né? Por menor que seja, ela pode ter problemas sérios. Mas eu não vejo que é a realidade do município como esse, apesar de ser necessário buscar esse investimento em fazer um plano desse, sabe? Bom, então eu queria só para começar, né, a resposta. Bom, voltando lá Bom, a resposta da Marina está bem conectada com a da Ana, né? Mas aqui a gente entra... Na verdade, a Ana Paula, ela falou... Ela elencou as principais componentes, né, que a gente pode destacar aí dessas infraestruturas, né, que são jardins de chuva, bacias de retenção, né, que a gente tem aqui em Curitiba, né, essas lagoas urbanas são bacias de retenção, bacias de detenção, telhados verdes, né, e também é bastante mencionado sempre wetlands, né, que é pegar uma lagoa dessas e colocar um sistema de tratamento com macrófitas, por exemplo. Então, veja, a definição conceitual disso ela já é um pouco complicada, tá? Porque a gente está traduzindo isso para o português. Então, a gente está falando infraestrutura azul e verde, né? Só que essa tradução que a gente fez está deturpando o conceito. Então, eu queria começar a falar um pouco do conceito, tá? Por quê? Porque o conceito no inglês é Blue Green Infrastructure, tem um hífen, tá? E, na verdade, veja, como a Ana Paula falou também, o mundo inteiro tem vários desses conceitos, tá? A Blue Green Infrastructure, né, que foi a linha de pesquisa aí até que nós três, quando fomos para a Austrália, né, se envolvemos, isso é uma infraestrutura especificamente de drenagem, tá? Vocês podem pegar na literatura, isso é drenagem sustentável. Na verdade, o conceito ainda está em disputa, mas... Então, a minha tradução literal aí para o português seria infraestrutura azul hífen verde, tá? Porque o que é o conceito especialmente? O conceito ele fala de infraestruturas que ficam, na verdade, ela é azul, mas ela fica esverdeada, né? Então, é por isso que é drenagem, entendeu? Chove, essa infraestrutura, ela é azul, mas ela tem um verde junto, né? Então, jardim de chuva é isso, wetlands é isso, bacia de retenção, de detenção é isso, né? Esse é um dos conceitos, esse é o conceito que eu costumo utilizar, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala infraestrutura azul e verde, a gente está abrindo de uma forma gigantesca isso e a gente está fugindo do conceito. Porque, bom, eu posso dizer que um parque urbano é uma infraestrutura verde, perfeito, mas não é uma infraestrutura azul-verde, certo? Porque ela não tem uma relação direta com a água, né? Entende? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria tocar, que ele é bem conceitual, tá? Esse conceito ele ainda está em disputa, né? No mundo inteiro tem vários nomes diferentes, né? Por exemplo, na Austrália, esse conceito, infraestrutura azul-verde, ele é uma parte de Water Sensitive Urban Design, que é uma escola filosófica de planejamento urbano, né, que existe na Austrália, ela surgiu na Austrália, né, é a escola australiana, né. Nos Estados Unidos nós temos outras escolas, eles falam das melhores práticas de planejamento, né, tem dois conceitos, duas terminologias que estão ligadas a isso. No Reino Unido são SUDs, que é sistemas de drenagem sustentável, né. Só que o conceito australiano é muito mais abrangente. E a Blue Green Infrastructure, ela surge dentro desse conceito australiano, dessa escola filosófica australiana, certo? Então, bom, agora voltando para a questão da escala. Veja, na verdade, eu fiz uma pesquisa com o professor Clóvis, que ele pega bem a parte do a gente pega bem o que está sendo feito nas cidades brasileiras para implementar essas infraestruturas, né? No caso, infraestrutura azul-verde, com o hífen. Então, é drenagem sustentável pura, tá? Eu não estou falando de parque urbano, eu estou falando de jardim de chuva, bacia de retenção, bacia de detenção, né? Por exemplo,
Nesse conceito, eu não enquadro nem... só que daí é uma questão, é uma opção mesmo terminológica, porque isso está em disputa, isso é questionável. Mas, por exemplo, pavimentos permeáveis, a definição que eu utilizo não considera eles dentro desse conceito, tá? Só que isso é questionável, isso está em disputa ainda, como eu disse. Mas veja, o que tem de verde no pavimento permeável? Não tem nada, né? Então, como que... Ela é uma infraestrutura cinza, só que drenagem sustentável, né? De fato. Então, veja, nós olhamos para as cidades brasileiras para ver o que estava sendo feito. A gente pegou as 10 cidades mais populosas do Brasil, né? E realmente não tem muita pouca coisa, né? A Marina falou do plano ali de drenagem, né? Existem componentes em planos diretores, tá, que falam já dessas infraestruturas, especialmente em cidades como Belo Horizonte. Belo Horizonte é quem está mais à frente das cidades mais populosas do Brasil em relação a isso, né? Eles têm já no plano diretor a obrigatoriedade de alguns desses componentes. Em São Paulo, começou a surgir também com telhados verdes, né? Tem essa questão dos impostos, tá? Uma redução de impostos para a implantação dessas infraestruturas, né? Então, eu acho que é isso. E é interessante no caso de Belo Horizonte, porque eles, na verdade, eles são uma vanguarda no Brasil em relação a isso, porque eles participaram de um projeto de cooperação internacional, né, com instituições europeias, né, que foi encabeçado aqui no Brasil pela Federal de Minas Gerais, e eles fizeram vários experimentos piloto com essas infraestruturas dentro da cidade. Tá? E isso acabou, do ponto de vista ali, da governança municipal, acabou pegando muito bem, né? Então, eles são uma vanguarda aqui no Brasil em relação a isso, e há um projeto chamado Projeto Switch, né, que você tinha, inclusive, estudado no seu mestrado, né, Mariana? Eu acabei estudando um pouco desse projeto. Então, eu acho que é isso, né? Não tem nenhuma obrigatoriedade de plano de drenagem, então, é isso? Se for Não, olhar, fale, Ana. eu acho que a Larissa talvez consiga ajudar a gente melhor nisso, nessa resposta. Mas assim, Marina, se você for olhar, a gente não tem uma política nacional específica para drenagem, né? A gente tem a Política Nacional de Saneamento Básico. Nós temos os 4 pilares do saneamento básico, que é o abastecimento de água, tratamento de esgoto, tratamento, né, a coleta e tratamento de resíduos sólidos e a drenagem. E acaba que a drenagem sempre fica meio esquecida, né? Tipo, sempre fica de lado. Então, realmente é o que acontece, né? As cidades, elas não têm... A gente vai observar muitas cidades sem esse foco para drenagem. E aqui, como você observou, uma cidade pequena, né? Tendo problemas ali de drenagem, né? Apesar da escala dela. Então, eu acho que a gente tem ainda um pouco precário, né? Essa política de drenagem no nosso país, o que acaba refletindo nessas E eu coisas fico que a gente imaginando observa. que são equipes pequenas, porque assim, acho que o plano diretor ainda é o instrumento que mais pode mencionar isso, né? Com certeza. E eu fico pensando que a gente colocou essas ideias lá porque eu participei do nosso programa aqui de pesquisa e tinha contato com essas ideias. Mas pode ser que o engenheiro lá que for fazer o plano não faça nem ideia que isso exista, sabe? Que não esteja por dentro. Então, assim, só para compartilhar a minha experiência aqui. E pelo que deu para entender, há uma necessidade muito da questão da própria infraestrutura básica mesmo de drenagem, né? Ou, no caso, a água acumula num ponto mais baixo e esse seria o maior problema. Eles têm Não, eles o têm o maior sistema problema é isso. completo, bueiros, etc. O problema realmente é essa descida. Sim, nem vem ao caso, assim, discutir exatamente esse problema. Mas eu quis dizer isso para compartilhar com vocês essa prática profissional com a academia, né? E essas trocas. E o quanto tem, né? Tem literatura com essas soluções e não é utilizado. Esse problema, na verdade, ele é interessante no sentido assim,
se uma cidade que está pronta, né, a gente tem todo o conhecimento, tudo mais, talvez tenha pouco investimento, recurso ali na hora. Como que a gente vai solucionar isso? Como é que vai acabar com esse problema, entendeu? Então, isso é uma discussão que realmente a gente acaba adentrando em diversos, né, pontos, que não é só a falta de dinheiro, mas daí, poxa, já está tudo feito, a gente vai ter que quebrar e construir em outro lugar. Então, são questões bem complicadas, mas que realmente faz a gente refletir, né? Como é que a gente arrumaria algo assim, né? Um problema desse. Permeia muitos problemas. E aí você entra num ponto que eu acho que é interessante, né? Porque é a comunicação que a gente estava comentando anteriormente, né? A comunicação entre os stakeholders, que isso não ocorre de uma maneira muito clara, né? E essa complexidade, por exemplo, da gestão dos recursos hídricos, ela exige que a gente tenha, né, esse contato próximo com os gestores, com a academia, com o pessoal mais que está lidando mais organizacional, e também com a sociedade civil, né? Uma coisa que eu só queria complementar, que você estava falando sobre as escalas, né, relacionadas às infraestruturas verdes azuis. Não, azuis verdes, enfim. Uma coisa que eu achei legal lá da Austrália é que no próprio site, quando você entra no site do governo e você vai entrar no item, né, que tem um item que é só para essa parte de gerenciamento das águas, e tem um que é Water Trade, que é onde você entra, né, e você vai ver que tem você pode preencher um formulário que é online. Você coloca os dados que você tem na sua região ali, né, no teu território, e você vai explicar, né, a quantidade de água que você tem, e daí eles fazem a conversão, e daí, na hora de te responder, eles te dizem, inclusive, qual é o valor que você vai receber para conseguir preservar aquele lugar, né? E, por exemplo, um usuário, né, um agricultor, por exemplo, ele pode comprar de uma pessoa que está vendendo um pouco desse direito de usar um pouquinho mais de água, e isso faz com que a economia toda gire, né? É uma coisa muito interessante, assim, essa maneira como eles tiveram que se adaptar, né? Porque uma coisa que também fez com que a Austrália crescesse muito nessa área foi a seca do milênio, né? Que ocorreu de 97 até 2009. Foram mais de 10 anos onde eles experienciaram uma situação de seca absurda. E eles tiveram que começar procurar soluções, né, para que eles pudessem ter um pouquinho de água. Então, daí foi aí que começou a primeira legislação deles, que é Water 2007 Water, foi a primeira delas que começou, daí eles começaram a ver, né, como que eles poderiam englobar todos os atores que seriam necessários, né, e como que eles poderiam, então, fazer metas, né, a serem cumpridas. Tem a meta que é somente daí o governo que vai ser o responsável, porém, ele sempre atua junto com o governo estadual e também o territorial, né, que eles chamam de territórios, eles não usam muito o município. E eles todos juntos é que fazem o processo. Então, eles utilizam os dois estilos de poder, né? Que é o bottom-up e o up-down. E é esse equilíbrio que faz com que as coisas realmente funcionem. Isso também é uma coisa que seria interessante para a gente conseguir colocar aqui no nosso país, né? Que não funciona dessa maneira. Mas, enfim, eu acho que queria falar alguma coisa, Ana. Pode falar. Sim, sim. Espera, voy a tirar esto. De uma parte, eu queria comentar sobre outra escala de interesse nesse tema das infraestruturas azuis verdes, e é a escala regional. Nós estamos no Planalto, en Curitiba, eu estou estudando cidades andinas também, todas em Planaltos, na Cordilheira dos Andes,
E temos uma série de vulnerabilidades às mudanças climáticas específicas da geomorfologia na qual estamos. Mas estamos em regiões com áreas litorâneas próximas que têm riscos muito maiores, especificamente relacionados a aumento do nível do mar. A natureza tem talvez a melhor infraestrutura sul-verde para proteger os litorais, que são os manguezais. Mas sabemos que, no caso do Brasil, principalmente, são as áreas mais urbanizadas. Então, queria perguntar como que está sendo trabalhado esse tema nas cidades litorâneas, para prever os impactos das mudanças climáticas, que tem a ver não só com o aumento do nível do mar, mas também com os córregos que acabam no litoral e tendem a ter enchentes e alegar as cidades, enfim. E outra pergunta que tenho para vocês é a seguinte: na América Latina, muitas cidades, grandes e medianas e pequenas, não têm infraestruturas de saneamento, ou têm infraestruturas incompletas, e nos planos, nos planos diretores e nos planos de desenvolvimento aparecem infraestruturas convencionais como projetos para serem feitos. Quanto percebem vocês uma mudança? Tipo, não temos infraestrutura, não temos estação de tratamento de esgoto, o que deveria ser feito? Não temos estação de tratamento de água potável. Qual seria o cenário ideal para vocês nesses lugares que está tudo para fazer? Eu acho que eu consigo ajudar na segunda pergunta. A segunda pergunta, aqui na nossa região metropolitana, existe inclusive um projeto que a Sanepar capitaneia de levar, por exemplo, em locais onde não seria viável colocar uma rede de saneamento, porque a população ela tem uma concentração muito baixa, você pode implantar uma wetland, né, dentro do teu terreno. Essa wetland, o que é? É uma caixa, né, onde vai ter no meio filtrante, normalmente é feito com areias e outras tipologias, né, pedras, britas, enfim. E daí depois é colocado uma camada de vegetação. Como está dentro de uma área residencial, essa vegetação ela é pensada para ser, inclusive, esteticamente agradável. E daí fica ali um ambiente onde ninguém vai saber que tem ali uma wetland, né? Porque, inclusive, não tem odor. E que daí depois a água, quando passa por essa infraestrutura, ela vai percolar para o solo. Mas quando ela percola para o solo, ela já está com uma qualidade bem legal. Então, eu vou passar agora a palavra para os outros três. Só um pouquinho, Nicole. Mas aí como chama o wetland? Como chama? Ela precisa de um sistema de encanação, de canos e tudo assim, ou ela só é mesmo, sei lá, bem leiga? Uma caixa que você coloca ali no seu jardim, por exemplo, ela fica ali, é isso? Isso, e daí o final dela não é uma coisa impermeável, né? Ela é permeável, então ela vai percolar para o solo e para o subsolo, porque já sai com uma qualidade legal. Entendi. Nesse ponto aí que a Nicole está falando, existem diferentes, né, Juliana, diferentes tipos de wetland. Se você pegar do conceito mesmo do inglês, wetland são áreas úmidas que a gente tem aqui banhado, sabe? A gente chama de várzea, banhado, são as wetlands. E nós começamos a copiar isso da natureza, né? E criar aí alguns tanques, né? Vamos assim dizer, onde a gente
trabalha aí esses leitos, né, de solo, rochas e algumas plantas, né, algumas espécies de plantas que vão estar trabalhando na filtragem, né, aí da água, e elas auxiliam muito também na questão de drenagem, né, amortecimento de cheias, né, essas coisas. Daí, retornando para a pergunta da Ana, né, Ana, a questão das cidades costeiras, eu não coloquei o meu foco muito nisso, mas a gente tem alguns movimentos aqui no Brasil, em Santa Catarina, a UFES, que eu sei que eles têm um grupo que trabalha bastante essa vulnerabilidade, né? Realmente, assim, na minha percepção, enquanto a temática que eu estudo, os manguezais aí são a infraestrutura natural, né? Que a gente teria realmente como a melhor possível para enfrentar essa mudança climática, a mudança dos níveis, né, dos oceanos, questão de assoreamento também. Então, assim, a gente tem que colocar, imagine quanto de dinheiro a gente gastaria construindo, sei lá, diques, né, para conter uma problemática que poderia ser contida, né, pelos mangues, por uma infraestrutura natural, né? E também as áreas de litoral, de litorânea, muitas também têm uma pequena área de drenagem, então estão vulneráveis à crise hídrica. Nós, quando observamos aqui em área de Planalto, nós temos pouca água, né? Aqui em Curitiba a gente tem pouca água. Lá em Foz do Iguaçu tem bastante, que está lá no final, né, da drenagem, por exemplo, da bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, e nós estamos nas cabeceiras, né? Os nossos rios nascem aqui do lado, na Serra do Mar, né? E áreas litorâneas, às vezes, acontece isso também, né? Então, assim, eu não consigo me aprofundar muito, né, na parte aí dos litorais mesmo, aí, dessas soluções. Mas as infraestruturas naturais, soluções baseadas na natureza, são uma das formas, né, até, assim, mais economicamente viável da gente enfrentar essas mudanças, principalmente no que se refere à elevação do nível dos mares, né? Elas formam realmente barreiras ali de contenção, né? Eu esqueci o que era a segunda pergunta. De contenção da erosão. E só queria dizer que nos planaltos temos que nos preocupar do litoral, porque se tivessem desastres ocasionados pelo aumento do nível do mar, assim, de grande escala, vamos ter grandes migrações para os planaltos. E aí teremos uma população maior para dar água, energia, em lugares que são escassos de recursos essenciais. Com certeza. Isso, na verdade, das migrações é algo que eu acredito que vai ser um foco de questionamento para os próximos anos, assim, para as próximas décadas, talvez, porque muitas cidades litorâneas já estão sumindo. É um problema que eu não sei se a gente, digamos, tem o poder de realmente resolver, assim, né? É aquela coisa, o porquê que isso está acontecendo, é derretimento de geleira, é um processo natural, mas muitas das cidades que foram construídas no litoral estão totalmente erradas, né? Não acabaram com as áreas de restinga, digamos assim, já construíram o máximo que deu quase dentro da água, então vão ser as primeiras a serem atingidas, né? Eu acho que isso a gente vai acabar discutindo muito aí no futuro, e é algo que talvez não dê para evitar, a não ser que façam igual, acho que em Balneário, que querem aumentar a praia, né? Querem colocar um monte de areia para aumentar a praia, tentar empurrar o mar, mas daí por uma questão de sombras, né? Enfim, para ter sol na praia, que não tem sol na praia. Não tem nada a ver com isso, mas eu acredito que a gente vai discutir muito isso aí para frente. Tem um documento sobre migrações climáticas do Banco Mundial que fala que é um processo que deve ser planejado para não virar um desastre, mas é inevitável. Está acontecendo.
E eu acho que os nossos países não estão enxergando isso por lado nenhum. Não, e aqui não é só pela sombra, Larissa. Quando o mar tem ressaca, a beira-mar vira um mar, entendeu? O mar invade a calçada, invade a caixa da via, Isso vira acho uma que coisa em assim. várias cidades, né? Em praias aí do Paraná, tudo totalmente destruídas também. É que eu tinha visto uma reportagem esses tempos atrás que chamaram Balneário a Praia Sem Sol, né? E aí eu vi um planejamento para tentar aumentar a faixa de areia por causa da falta de planejamento dos prédios, né? Tamparam só. A mídia acabou puxando para esse lado, assim, mas na verdade é porque muito turista, a população, sei lá, aumenta 10, 20 vezes e falta Sim. espaço na faixa de areia. Assim. Então, Mas tem também, eu já ouvi também essa discussão com relação à construção, inclusive fazendo uma comparação com, meu Deus, esqueci completamente o nome da cidade, o nome do estado, peraí, com a Paraíba. É a capital da Paraíba, como chama mesmo? Enfim, eu me esqueci o nome. Lá, você tem sim construções à beira-mar, mas os prédios que estão mais próximos do mar têm que ser mais baixos, justamente para deixar que o vento venha, sabe? Então, assim, teve João Pessoa, lembrei, João Pessoa. Em João Pessoa aconteceu esse planejamento, e realmente é bem agradável você andar ali na orla, você tem o sol, né? E você tem aquela coisa do vento realmente que circula e não fica emparedado, é bem interessante. Ana Paula, sim, a claro. outra pergunta era que infraestruturas deveriam ser feitas nessas cidades que não têm as infraestruturas. E agora eu pensava especificamente no tema da reciclagem de água, porque os wetlands filtram e vai para o aquífero, mas a gente não está falando em nossas cidades sobre reciclagem de água, e acho que realmente tem aí muito a ver quanto viável é, quanto saudável é fazer essa reciclagem, porque sabemos, por exemplo, que Paris recicla água faz décadas, não sei se mais de 100 anos já, inclusive, entre outras cidades. E na falta de água é uma solução, não? Quando temos uma crise hídrica de 2 anos sem chuva, eu me pergunto por que não tem iniciativas de reciclagem. Uhum. O de reuso de água que você fala, né, Ana? Que a gente chama reuso. Realmente. Assim, começando o que você comentou antes, né, no início da tua pergunta, tem lugares que não tem nada do saneamento básico, né? Não tem água potável, não tem esgoto. A gente está falando aqui, falou bastante das infraestruturas azuis e verdes, mas, assim, sempre pensando como uma complementariedade, né? Como infraestruturas complementares. Muitas vezes cidades assim que não tem nenhuma infraestrutura, o que a gente poderia até focar no uso dessas infraestruturas naturais, realmente talvez pela não necessidade de um tratamento tão profundo de qualidade, né, da água, tal como a gente observa nos grandes centros urbanos aqui, a gente tem uma população muito grande, a gente tem muito esgoto, né? A gente precisa tratar, a gente precisa colocar uma estação de tratamento de água completa, né? Para fazer o tratamento. Então, nesse ponto, assim, a gente precisa primeiro atender o básico, né? Para depois a gente conseguir caminhar aí nessa evolução. Em muitos lugares a gente não tem o básico. Em E o relação ao reuso de esgoto, água... só antes de você falar do reuso, Uhum. em relação, por exemplo, ao esgoto, daí, né? Você comentou da água para o tratamento. Muitos municípios ainda próximos das grandes cidades, né? Na região metropolitana mesmo de Curitiba, existem diversas regiões que não chega ao sistema de esgoto que vai estar auxiliando aí algo, digamos assim, mais automatizado, né? Algo mais efetivo. Então, existe sim a obrigatoriedade do básico lá da fossa, né? Sumidouro, é obrigatório fazer. O problema é que
até o momento de você construir isso e entregar, digamos assim, ali para a pessoa, ok. Mas se a pessoa também não tiver iniciativa de cuidar da fossa, não adianta de nada, porque a pessoa precisa limpar a fossa, a pessoa precisa chamar alguém para tirar, né? Então, existe essa problemática também. Os municípios até podem ter regras e tudo mais e entregar de mão beijada, digamos assim, mas se as pessoas não atenderem a sua parte, ali também complica. É o que Não, acontece. uma coisa só, desculpa, Ana, só um pouquinho. Uma coisa só para complementar é que, na verdade, a resposta, na verdade, depende. Se for num município que tenha uma concentração populacional bem dispersa, talvez uma fossa, até talvez acoplar com as wetlands seria legal. Agora, se for um município mais populoso, daí teria que ver um outro modo mais eficaz, né? Através de tratamento e a rede de esgoto mesmo. É assim, isso que a Larissa estava falando, por exemplo, a gente tem os poços comunitários, né, que são feitos para essas regiões isoladas, geralmente área rural, né, onde não chega a rede de abastecimento de água. Então, assim, são perfurados poços, esses poços são entregues para a comunidade. E não tem o monitoramento, né? Não tem o cuidado. Às vezes, assim, a própria geologia do local faz que seja uma água que a gente chama dura, uma água cheia de cálcio, magnésio, traz um monte de problema para a saúde da população, né? E assim, teoricamente, aquela população está atendida por um sistema de abastecimento de água, né? Mas até que ponto é de qualidade, né? Então, aí são vários desafios mesmo, né, para a gente encarar. Bom, então, só para... em relação a... eu acho que a Nicole, ela falou que eu estava ficando preocupado ali na discussão, porque, veja, quando nós temos cidades pequenas, é possível utilizar sistemas de wetlands, tá? Tudo depende da densidade populacional, porque, na verdade, não é porque em cidades grandes não tem como usar wetlands, tem como usar, só que a área que você precisaria é muito grande, então é inviável, né? Ela conseguiria tratar quantidades gigantescas de esgoto. Mas não dá para fazer inclusive por industrial. bairro ou algo assim? Não dá por causa da área, né? Precisa de uma área muito grande, tá? Você Mas teria tipo que fazer para um cálculo, bairro, para um precisaria de uma conjunto área muito grande. residencial, né? Não, precisaria de uma área muito grande dentro da cidade, né? Isso seria, em cidades com grandes densidades populacionais, não, e uma população muito grande é inviável, tá? É melhor você usar a infraestrutura cinza, como a gente tem as estações de tratamento de esgoto, tá? Agora, em cidades pequenas, é perfeitamente factível, né? A França, por exemplo, eles têm mais de 3.000 wetlands em pequenas cidades, tá? É um dos carros-chefes ali no tratamento de esgoto, né? Por exemplo, na Austrália, já ligando aqui com a parte de reuso que você falou, as wetlands que tem na Austrália, elas são no meio, eles têm wetlands urbanas no meio da cidade, certo? E essas wetlands, elas tratam o quê? Elas tratam água de drenagem. Então, eles captam água de drenagem da chuva, eles armazenam em uma lagoa, inicialmente, depois passa pelos sistemas de wetlands, que são parques urbanos super legais, né, para ir no momento de lazer, né? Não tem cheiro nenhum, né? Até porque não é esgoto, é água de drenagem, porém, daí a gente entra já bem na parte de drenagem, né? O sistema na Austrália, nós temos dois sistemas de coleta de esgoto e de drenagem. Tem o separador absoluto, que separa completamente, né, o esgoto e a água de drenagem, e nós temos o sistema unitário, que vai tudo junto, né? Na verdade, aqui no Brasil era para ser o separador absoluto, mas não é bem assim que funciona, né? Agora, na maioria dos países é sistema unitário, né? Tem até essa questão aí qual que é a principal diferença? O tamanho da tubulação. Então, aqui no Brasil, a gente não costuma jogar papel higiênico pela privada, né? Porque entope tudo, porque a tubulação é pequena, porque o sistema é separador absoluto. É para ter só esgoto e só água de drenagem. Então, as tubulações são menores. Nesses países, na maioria dos países, inclusive na Austrália, o sistema ele é unitário, né? Então, são tubulações gigantescas, né? Então, dá para jogar papel higiênico pelo vaso sanitário que vai tranquilo, né? Se desfaz ali, não tem problema nenhum.
Agora, aqui no Brasil... Deixa eu fazer um paralelo. Tem uma marca de louças sanitárias que é americana, que chama Kohler, e eles vendem a propaganda no Brasil como um vaso sanitário que você pode jogar papel higiênico, porque ele é todo esmaltado por dentro também. Então, tipo, a propaganda que eles fazem na loja é que você pode jogar papel, porque o papel não vai prender ali, não sei o quê. Eu falei, gente, mas é como se o sistema acabasse ali, né, no teu banheiro. E eu tentando explicar para eles, não adiantou, eu desisti. Olha, gente, eu estou coletando água direto em tubulação de esgoto agora, que a gente está medindo a carga de Covid, né, no esgoto. E, ó, eu digo para vocês, está tudo entupido, tá? A gente pega papel higiênico, absorvente íntimo, camisinha, joga tudo pela privada, né? Só que o nosso sistema aqui não na verdade, ele é para ser separador absoluto, ele foi projetado dessa forma, só que isso não acontece na prática, né? Então, acaba misturando água de drenagem com esgoto, né? Mas as tubulações, elas são pequenas, porque é de sistema separador absoluto, então entope tudo, né? Por isso que não é para jogar esse tipo de coisa dentro da privada, né? Do vaso sanitário, né? Mas, Dênia, você falou uma coisa interessante, vocês estão medindo a carga de Covid no sistema de esgoto, e está muito alta, pelo que vocês conseguiram perceber até agora? Ela está reduzindo, né? Porque, na verdade, ela é proporcional ao número de casos, né? Então, a gente consegue ali ter uma noção do que vai acontecer na próxima semana, né? Porque as pessoas se infectam, elas não desenvolvem sintomas, mas elas já começam a excretar as cópias virais, né? Então, a gente consegue dar uma previsão aí com 91% aí de acurácia, né? De como que vai ser o número de casos na próxima semana. É isso, né? Que interessante. Futurólogo virou Dênia. Dênia, eu tenho uma curiosidade, assim, já que você está trabalhando com isso. Em contato com o efluente, a gente poderia pegar Covid? Não, definitivamente não. É porque ele não está vivo ainda, né? O que tem ali são cópias virais do RNA dele. Ele não está vivo ali, entendeu? Então, na verdade, eu não posso te dar com certeza absoluta, tá? Mas eu te digo que é uma hipótese absolutamente improvável, tá? Até porque esse vírus ele é muito fraco, né? O que a gente pega é o material genético dele que está no esgoto e a gente faz a contagem desse material genético. E daí a gente consegue estimar a população naquela região que está contaminada por Covid. É isso, tá? Mas qual que é o produto final, digamos assim, a finalidade que para que está sendo feito esse projeto? É vocês conseguirem mapear os lugares onde tem mais Covid e poder passar isso, por exemplo, para os outros órgãos gestores de saúde? Na verdade, não. Na verdade, o objetivo do projeto é avisar para a Secretaria de Saúde uma semana, às vezes mais de uma semana antes, como que vai estar na próxima semana o número de casos, né? E de que região que isso está vindo, né? A gente tem as regiões diferentes da cidade. Então, é isso, né? Porque daí a gente consegue trazer um suporte para o sistema de saúde. É isso, né? E como que está, a gente pode até... isso poderia ser utilizado até para decidir as bandeiras, né? Mas aqui no Brasil as bandeiras é muito mais político do que técnico, né? Então, mas isso poderia fornecer suporte para a prefeitura municipal escolher qual que é a bandeira que está a cidade. Por exemplo, começou a aumentar o número de casos vertiginosamente, a gente avisa para eles, né? Só que ainda não vai aparecer isso no sistema de saúde, isso vai aparecer uma semana, às vezes 2 depois. A gente consegue avisar uma semana, 2 antes o que vai acontecer, né? Então, eles já podem ver que se tem muita gente contaminada, vai ter muita difusão do vírus, então tem que aumentar o isolamento, por exemplo, né? Essa seria na verdade, esse é o objetivo principal. A gente tem o boletim que a gente gera em toda a rede, que é um boletim nacional, para mostrar como que está em cada cidade, né? De 15 em 15 dias, como que estão os casos de Covid em cada cidade que faz parte da rede nacional. É isso, né? Muito interessante. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário que queira fazer? Eu fiquei curiosa com o caso do Porto e gostaria da Larissa contar um pouco mais.
sobre a sua experiência lá e as possibilidades de pesquisa. Eu tô aqui há 14 dias, eu não tenho experiência ainda. Eu só corro atrás de documentação, eu tô acabada, nem durmo, a minha cara de sono, né? Mas as suas fotinhas nos stories são bem legais, né? Já deu para viajar bastante, já turismo. Acabou com o Porto, né? Acabou, porque Porto é pequenininha. Essa cidade é um ovo, já começa. Eu conheci Porto quando eu estive aí, é bem pequenininha, mas é linda, né? E você já tirou a foto ali. Se vocês forem reparar, as minhas fotos no Instagram é tudo com a mesma roupa, que foi tudo num domingo só. Tipo, a gente saiu atrás para ir atrás de mentira, tá? Mentira. Veja lá a roupa. Não, é muito legal aqui, mas assim, eu ainda não tenho muita experiência, digamos, dali da pesquisa, da academia. Minha primeira reunião com a professora é amanhã, porque com a minha orientadora aqui, porque tecnicamente amanhã que eu sairia também do isolamento aqui, da quarentena, né? Então, eu acabei aproveitando essas primeiras semanas para realmente correr atrás de documentação. Só hoje que eu consegui pegar minha carteirinha de estudante, enfim. E a abertura de banco, ainda estou num processo aqui de me localizar. Não comecei. Vai ficar um ano? Vai ser 6 meses. Acho que por conta da pandemia, a CAPES não liberou bolsas para mais de 6 meses, né? Eram 4 a 6 meses. Depois conta pra gente. Depois eu conto. Deixa eu me localizar aqui. Gente, então eu gostaria primeiro de agradecer, né, pela discussão tão rica, né, que a gente passou por vários âmbitos, né, da gestão de recursos hídricos. Eu acho que deu para dar uma noção, né, do quão complexo, né, que é a gente trabalhar com isso, mas o quão interessante também, né, porque é sempre um desafio atrás do outro. A gente nunca para de ser desafiados a melhorar para conseguir realmente entregar, né, algo bacana e que seja efetivo. Então, eu gostaria de agradecer a cada um que esteve aqui, né, por estar participando e escutando também a gente, e agradecer também aos convidados. Lari, que agora já são 11 horas aí, está aqui com a gente. Obrigada. Demian, Ana, obrigada por também terem topado e terem pegado um tempinho. Eu sei que está bem corrido para os dois. Então, agradeço em nome de toda a comissão da comunidade de prática por esse momento. E é isso. Até, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente.